Oi, Oi, tudo bom? boa noite, tudo bem? Deixa eu aumentar minha cadeira que tá baixa. Tá, joia. Agora sim. Então tá bom. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que você tá? Tudo bem também, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou. Bom, acho que já deu a hora aqui, tá 18 horas. O pessoal vai chegando, a gente já vai iniciando aqui. E, e assim, depois essa live vai ficar salva, né, no IGTV. Então o pessoal pode acompanhar, compartilhar, depois comentar, enfim. Espero que o pessoal vá chegando aí em tempo, né? Bom, eu vou apresentar, né, como é de praxe, como é de costume, toda semana, o objetivo dessa live. Essa live aconteceu, né? Ela surgiu em maio, Uhum. no meio dessa quarentena, desse momento que a gente está vivendo, né? E o objetivo principal dela é a gente tratar da sororidade. Na verdade, não diretamente, mas indiretamente exercitar a sororidade, que é justamente dar voz às mulheres, né? Que elas possam falar, que elas possam disseminar suas ideias, né? Falar do que pensa e falar também do trabalho. E aí, dessa forma, a gente formar uma grande rede, né, em que cada uma conecta uma e outra, acabando de uma vez por todas com essa tal da ideia que a gente sabe da rivalidade feminina, né? Muito Então, legal a ideia, parabéns pelo projeto. obrigada. E aí eu resolvi convidar a Ariane, né? A Ariane, ela é escritora, também é jornalista, né? E, E queria que a Ariane se apresentasse então para gente, falasse quem é a Ariane e por que que escolheu esse tema das novas tendências da literatura nacional, né? Pode falar, boa Ariane. noite. Boa noite, Michele. Obrigada pelo convite. Boa noite. Meoa que entrou, tudo bem? Boa noite. Então, meu nome é Ariane Fonseca. Eu tenho 31 anos, sou formada em jornalismo, inclusive conheci a Michelle na faculdade. Aham. A gente não é da mesma turma, mas a gente frequentou a mesma universidade, a mesma universidade. Eu me formei em 2010, depois eu fiz especialização fiz uma pós-graduação em comunicação e mídias digitais. Uhum. E sou casada, moro em Taubaté, no interior de São Paulo. Tenho dois filhos. E aí tava tudo muito bem na minha carreira de jornalista. Eu estava trabalhando de 2010 até 2017, focada totalmente nessa área da comunicação, que é a área que a gente se formou. Aí, em 2017, eu resolvi começar a escrever. Foi bem repentinamente mesmo, não estava planejando, nunca tinha pensado em começar a escrever, apesar de eu gostar muito de ler. Eu nunca tinha. E gostar de escrever também, porque se a gente faz jornalismo, né, a gente já tem aquela vontade, gosta Tem de escrever. aquela tendência. Gosta, aquela tendência, né? Eu gostava de escrever redações, adorava escrever em jornal impresso. Eu trabalhei no jornal impresso, eu amava escrever. Só que, assim, escrever ficção é totalmente diferente. E em 2017, eu descobri esse universo da literatura nacional, que é um universo que eu gosto de falar muito, porque é muito desconhecido ainda. Assim, é surreal. Quando comecei, eu não fazia ideia de quantos autores nacionais a gente tem hoje, de quão vasto esse universo. E então eu comecei em 2017, de lá para cá eu tenho 11 obras publicadas na Amazon e 5 livros físicos, que até deixei separadinho aqui. Todos os meus livros físicos, eu fiz tudo independente. Eu não tenho editora, todos eu fiz por minha conta, e aí é sobre isso que eu vou falar nessa live de hoje, sobre como está o cenário hoje da literatura para quem quer escrever, que gosta de escrever, mas que não tem contato, ou acha que é uma coisa muito surreal, e não é, gente. É super acessível ser escritor hoje em dia. Ariane, eu queria, antes de você continuar, né, até comentar. Eu também adoro escrever, né? Então, inclusive, uma Uhum, coisa que me fez escolher lá atrás o jornalismo, porque hoje eu tenho outra formação, eu sou psicóloga uhum, também, né? E eu atuo mais na área de psicologia hoje. Mas o que me motivou a fazer jornalismo inicialmente foi a escrita. Também porque eu adorava, né? E ganhava concurso de redação na escola, aquela coisa, né? E aham, isso foi um motivador. E eu também tenho dois livros publicados, só que também de maneira independente, né? Eu escrevi esses livros, na época fui atrás de editora, só que é bastante burocrático, tem a questão de sim. ter que investir um valor, né?
E aí Muito eu bacana. resolvi fazer gratuitamente, né? E tenho 2 livros e tenho um e-book também, né? Então é interessante você falar disso até para motivar as pessoas, inclusive eu me incluo nessa, a escrever cada vez mais, né? Porque além de ser de escrita, né, ser algo que você vai passar algum conhecimento, alguma mensagem, seja uma história de ficção ou não, para as Uhum. pessoas, é algo que vai ficar para a posteridade, né? E uma coisa que eu bato na tecla hoje, usando, ligando, né? Unindo a psicologia com a comunicação, com o jornalismo, eu faço essa ponte, né? Que quando você escreve, mesmo que seja uma verdade ou uma mentira, o que você coloca no papel, você está expressando o seu sentimento. Você Sim, também está se conhecendo ali na escrita, né? Então, eu acho verdade. interessante isso daí. Então, conta pra gente, então, seus desafios nesse universo da literatura, as coisas que você descobriu. Fala um pouquinho pra gente, então. Então, quando eu comecei a escrever em 2017, eu acho que é igual a maioria das pessoas, assim, porque eu tinha a impressão também que é realmente uma realidade. No Brasil, o nível de leitura do brasileiro é baixo, né? Uhum. Existe muito poucas pessoas que leem perto do universo de pessoas que não leem. Só que, assim, dentre o universo que lê, já é um universo bem grande que tem um bom público para você trabalhar. É que a gente desconhece. Quando eu comecei a escrever, eu pensava que só fazia sucesso os grandes autores, os grandes clássicos que vendiam. Eu conhecia alguns autores nacionais, mas nem se compara ao tanto de livro internacional que eu lia. E Uhum. assim, o que é legal é porque eu gosto de ler romance ficcional, mas eu também gosto muito de ler outros tipos de literatura. E eu percebi nesse tempo que eu estou trabalhando de autor independente, que já faz 3 anos, que tem campo para todo mundo. Se você for perceber, os mais vendidos da Veja sempre são a maioria dos livros que ficam entre os mais vendidos sempre da Veja são os de não ficção. São os de, por exemplo, o Seja Foda, que é o de coach motivacional, né? Ou são os de psicanálise para você mesmo refletir sobre você, ou são de ficção ou não. Então, assim, não tem desculpa para você dizer, mas o que eu escrevo não tem público. Uhum. Tem público para não ficção, tem público para ficção. Assim, eu acho que o principal é você conhecer aonde está o seu público, você saber que existe essa possibilidade aqui no Brasil de você investir. Então, quando eu comecei a escrever em 2017, foi por pura brincadeira. Eu não imaginava que eu fosse começar a ser escritora. Foi bem de supetão mesmo. Eu Uhum. tinha lido uma história e aí eu fiquei com aquela história na cabeça, porque eu queria que a história fosse diferente. Quem é leitor, às vezes, a gente tem essa mania, né? A gente gosta tanto do livro e eu queria que tivesse mais do livro e não tinha, era uma história curta. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E uma amiga minha que trabalhava comigo na agência que eu trabalhava de comunicação na época, ela falou pra mim por que eu não escrevia a minha própria história. Porque daí eu escrevia do meu jeito, do jeito que eu queria. Ela falou brincando, eu também levei na brincadeira. Só que aquela sementinha ficou plantada, sabe? E Uhum. aí, logo em seguida, veio a ideia mesmo de um livro próprio meu, em 2017 ainda, foi no comecinho de 2017. E eu falei, quer saber? Eu vou deixar fluir, vamos ver o que sai, né? Só que assim, eu não tinha, fora a formação em jornalismo, que eu tenho que admitir que ajuda muito. Eu, como escritor, eu acho que é um diferencial eu ser jornalista, porque a gente já tem uma facilidade para escrever, né? Mais aflorada. E eu também tenho conhecimentos de marketing, que ajuda muito por eu ser independente. Porque também, assim, um dos problemas que eu vejo dos autores independentes, que eles falam que não dão certo, é porque eles só escrevem e daí quer que caia leitor do nada, sabe? Eu vou escrever e eu quero ter leitor. Só que a gente que tem um pouquinho de conhecimento de marketing, a gente sabe que o trabalho maior tem que ser depois que você escreve. Então, depois de você escrever, que é o principal trabalho que o escritor deve fazer, que é divulgar, né? E a minha formação em jornalismo, eu acho que me ajudou muito nessa parte, porque eu já sabia, né, como é que funcionava essa parte de divulgação, que eu teria que investir nisso, mas não é grandes coisas, é isso que eu vou falar nessa live, que você pode conseguir também, mas você tendo noção do básico, você já consegue alguma coisa, depois você vai crescendo aos poucos, né? Então, quando eu comecei em 2017, eu não sabia muito bem como funcionava ainda o mercado literário. Eu só que fui descobrindo aos poucos, e aí a gente já é curiosa por natureza também pela formação em jornalismo. Fui fazendo contatos com outras pessoas que já estavam há mais tempo na área, e aí eu fui criando o meu conhecimento pessoal nessa área.
que eu comecei primeiro, que é uma realidade de muitos autores nacionais. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma ferramenta que ela não é brasileira. É uma rede social chamada Wattpad. Não sei se você conhece, Michelle, ou se você já ouviu falar. É uma rede social estilo Facebook. Só que é uma rede social focada exclusivamente em escritor e leitor. Se Como você que escreve? Como que escreve? Wattpad? é W-A-T-T-P-A-D, Wattpad. Tá, ok. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos na live. Então, aí eu comecei nesse Wattpad. Essa é uma ferramenta que ainda muita gente não conhece, mas que é uma realidade grande, de grande parte dos escritores nacionais começarem por essa ferramenta. Essa ferramenta é gratuita. Se eu entro lá, posso ler quanto posso escrever. E você não vai ter noção de milhares, eu tô falando milhares, porque realmente é milhares. Milhares de histórias nacionais publicadas lá de graça. Que as pessoas podem ler a qualquer momento. E assim, a maioria dos escritores de romance, né? Daí agora eu vou falar mais focado, que é o que eu escrevo, romance. A maioria dos escritores de romance entram nessa plataforma. E aí, como que essa plataforma é gratuita? Pra quê? Porque você precisa criar no mínimo de público primeiro para você comercializar alguma coisa, né? Isso aí é regra para todo produto. Se eu quero vender qualquer coisa, eu preciso ter um público para eu poder conseguir disseminar esse produto depois. E as pessoas entram nesse Wattpad para poder criar um público para depois conseguir levar isso como carreira e comercializar. E essa ferramenta, então, é gratuita, é super legal. Tem livros de muita qualidade lá, livros muito bons mesmo, e são de graça. De graça, né? Qual que é a diferença dessa plataforma? Eu entro lá e eu vou publicando por capítulo. E aí é legal que realmente tem muita interação com o leitor. Eu publico um capítulo e o leitor pode comentar, inclusive numa linha específica. Ele pode comentar linha por linha, então tem muita interação com o autor. E é legal que o autor fica motivado, né? Porque fica tendo feedback praticamente real time ali da sua história, você vai publicando e vai tendo lá. A autora Cássia Carducci entrou e ela também é uma escritora. O Wattpad é vida, eu concordo, Cássia. Eu vou começar a usar também, então. Já anotei aqui. Muito bom, Michelle, pode ir. A Cássia também é uma escritora e ela também escreve lá no Wattpad. Eu também, hoje em dia eu tenho muitas obras na Amazon, mas eu não abro mão do Wattpad. Eu sempre publico lá de graça primeiro. Aí as pessoas falam, nossa, mas você vai publicar o seu livro lá de graça primeiro e depois você vai para a Amazon, mas o público é diferente. O que ajuda muito é que assim, o público que lê no Wattpad é diferente do que lê na Amazon, mas quem lê no Wattpad, se ele gosta da minha história, quando eu lançar na Amazon, ele vai ajudar a difundir aquilo, entendeu? Boca a boca, que é o que mais prolifera. Se eu lancei na Amazon e que você já leu no Wattpad e você gostou, você vai falar para fulaninha de tal, nossa, leia que eu já li esse livro, é maravilhoso. Pode ler. E isso começa uma estratégia de marketing, né? Que é tipo, as pessoas falam, nossa, mas de graça, o que você vai ganhar com isso depois? Mas não. Além do que eu tenho uma motivação enquanto eu estou escrevendo, porque para mim não tem motivação maior do que ver ali por capítulo. Aí depende do escritor. Tem escritor que publica 2 vezes por semana um capítulo. Aí tem aquela tensão do leitor de ficar esperando, ele faz comentário, tá ansioso, esperando. Tipo, é muito gostoso, sabe? Você cria esse laço com o leitor. E tem gente que publica diariamente também. É que eu nunca publiquei diariamente porque eu não consigo, mas tem autor que publica diariamente. Aí vai do autor. Aí, assim, geralmente o que as pessoas fazem? Quando termina o livro, elas tiram do Wattpad, aí vai para o processo de publicação do livro na Amazon. Mas aí não tá mais de graça. Quando lança na Amazon, já tirou. Sim. Mas quem entendeu, já leu ali, te ajudou no processo. Porque além de tudo isso, para mim, ajuda muito. Porque às vezes um comentário ou outro que a pessoa faz me ajuda a melhorar a história que eu pensei inicialmente. Porque muitas cabeças ali dando opinião, gente que gosta de ler. Então, o Wattpad é uma ferramenta muito legal. Se você está querendo começar a escrever e não tem público e está tentando conhecer novas pessoas que também gostam desse universo literário, você pode entrar aí. Porque tem uma coisa também, aqui da nossa região especificamente. Né? Quando eu morava lá em Lavrinhas, né, que era lá no fundo aqui do Vale da região, não tinha muitas pessoas que gostam assim de ler. Então não tinha com quem muito falar, né? E a gente gosta de falar, de opinião sobre leitura e tudo. E você entrando nessa rede social, você participa com pessoas que também gostam de ler. Você vai conhecer outros autores que vão te dar dicas, você vai interagir com o leitor, então você só tem a ganhar. É um passo muito importante para um escritor nacional que está querendo começar.
É interessante só situar, né? Eu estou falando com você de Foz do Iguaçu, que eu estou morando aqui agora. Você É, agora você... é bom a gente situar as pessoas, é, né? as pessoas, né? É que a gente se conheceu quando a gente morava perto uma da outra, na Sim, faculdade, né? É, lá em São Paulo. E, assim, mas é uma realidade muito de interior, de muitas cidades também do Brasil, né? E a leitura não é ainda muito comum, né? Não é muito difundida. E aí não tinha com quem falar. E começou assim, boa noite, Val, que entrou a Val também é uma escritora. Acho que a gente vai ter bastante escritoras aqui hoje, que estão no meu Instagram. bom. É, boa noite, gente, dos Icks Literários também, que ajudam muitos escritores, daqui a pouco eu vou falar deles. Então, aí, beleza, eu comecei com esse universo do Wattpad, que eu acho que tá virando... O Wattpad é uma ferramenta bastante antiga, mas que ficou mais difundida de 2015 para cá. Por que ficou famosa no Brasil de 2015 para cá? Porque começou a ter muita fanfic. Sabe o que é fanfic? É aquelas criações que ele. Fanfic é, por exemplo, quando eu crio uma história de uma história. Por exemplo, como que difundiu aqui no Brasil o Wattpad? Que lançaram o filme 50 Tons de Cinza, né? Que é de um livro. E aí as pessoas queriam, tipo, continuar a história do filme. E o livro não tinha. Aí você cria a história da história. Assim, isso não é para se comercializar, isso é mais para brincadeira mesmo de leitor. Tipo, eu sou muito fã, eu quero saber mais daquele casal e eu vou começando a criar fanfics. E de fanfic em fanfic se descobriu o universo de muitos escritores brasileiros que começaram nessa ferramenta de pet. Inclusive, hoje em dia, produtoras internacionais fazem filmes baseados em livros da Wattpad. Não sei se você sabe, mas A Barraca do Beijo, que na Netflix ficou esses dias como o mais vendido, não, mais visto, é de um livro do Wattpad. A autora escreveu inicialmente no Wattpad. Então, tem uma visibilidade muito grande internacional também. É uma ferramenta, como eu falei, não é brasileira, né? Mas ela tem uma visibilidade, ela tem uma importância. Outro filme que nasceu de livro do Wattpad, o After, também é um filme conhecido, que estava também na Netflix esses dias atrás, também nasceu de um livro do Wattpad, ou seja, tem bastante visibilidade, é que não é muito difundido aqui no Brasil ainda, apesar de já ter um público grande, ainda muita gente desconhece. E assim, é uma plataforma que está abrindo mesmo horizontes para escritores, entendeu? Pessoas estão lá vendo, produtores também estão vendo, então é uma chance de você ser visto. Se você acha que você não tem por onde começar, e ali é de graça, você vai entrar e vai escrever. E muita gente que escreve no Wattpad, as pessoas já sabem que quando eu estou escrevendo ali, eu não tenho um profissional por trás de mim para revisar os textos, por exemplo, e nada. Ele sabe que é você e o escritor direto mesmo, que ali está sendo de graça, né? Só na hora de comercializar, que daí o autor tem que ter o cuidado de fazer todos os processos, que eu também vou falar deles agora. Até para não esquecer de todas as etapas. O Wattpad era o primeiro que eu queria falar, que é super importante. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ariane. Se, por exemplo, vamos supor, recomendação, né? Falando por mim. Eu, por exemplo, eu tenho 2 livros, né? O segundo, que é o que eu mais gosto, que eu falo bastante de uma experiência minha, mas que eu fiz em forma de literatura. Literatura não é a minha praia para escrita. A minha praia para escrita é mais falar de assuntos relacionados à psicologia, né? Assuntos mais técnicos. Mas eu fiz esse livro lá atrás, né? Em 2016. E publiquei ele naquele clube de autores, que também é um lugar gratuito que dá para você publicar. Sim. Na Amazon eu tenho um e-book publicado que eu falo de ansiedade, por exemplo. Então, assim, por exemplo, eu quero de repente, esse livro já está à venda, né? Eu quero de repente colocar alguns capítulos no Wattpad. O que você acha uma boa ideia? O que você acha disso? Você acha que é uma forma também de divulgar, mesmo que ele já esteja sendo comercializado? O que você fala sobre isso? O que você tem a dizer? O público que lê no Wattpad, eles gostam de ler do começo ao fim. Quando você já está comercializando, geralmente você não vai poder... A Amazon, por exemplo, proíbe. Se eu tenho um livro publicado na Amazon, não pode estar inteiro em outro lugar. Pode ter degustação, que são alguns. Só que assim, se você começar a publicar lá, geralmente assim, você tem que ir do começo ao fim e depois vender, entendeu? Ou quando você está no meio, alguns autores fazem isso. Por exemplo, estou no meio, ali eu lanço, é uma estratégia de marketing também, né? Eu lanço o livro para poder ter público, que tá aquele povo na ânsia de ler, mas eu continuo postando até o final, depois eu tiro. Porque assim, se você for publicar só um trechinho, mas não for publicar tudo, você pode ter crítica.
Porque as Entendi. pessoas falam, nossa, mas você não vai publicar inteiro aqui para eu ler? Porque tem muita gente que realmente não tem condições de comprar, entendeu? Aí Entendo. Legal. pode ser um tiro pela culatra. Por exemplo, eu vi um comentário aqui. Tem, o Vantuir, ele está falando assim, ó, a importância da leitura é clara, mas qual movimento poderia agilizar esse processo? Ele está Eu acho que o principal movimento que pode ajudar a melhorar a escrita no país é os próprios pais mesmo de casa incentivar os filhos a lerem. Porque, assim, se a escola não faz o papel, né? Porque o Estado não faz o seu papel, que é de simular a leitura do jeito que deveria ser, cabe aos pais fazer esse processo. Por exemplo, existe biblioteca em quase todas as escolas que você pode pegar o livro gratuitamente e incentivar o seu filho a ler. Ou até mesmo o Itaú tem um projeto muito bom mesmo, que verdade. dá livro de graça. Você se cadastrar lá, é o Itaú Cultural, é só você se cadastrar que o livro chega na sua casa. Nem que eu até falo às vezes para o pessoal mesmo de familiares que eu conheço, mas que você não tem o hábito de ler e não goste, mas incentiva o seu filho a conhecer o universo da literatura para que ele amplie os horizontes dele com isso, porque às vezes é só questão de que não tem o hábito, mas se começar a ler vai se apaixonar, porque é um universo maravilhoso da leitura, né? A gente emerge um monte de universos só pelas páginas de um livro. Então, assim, é criar o hábito mesmo, né? Infelizmente, não pode ser utópico, né? De dizer que o ideal seria se o Estado, o governo como um todo, investisse mais nisso. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que cada um pode fazer a sua parte dentro de casa mesmo. E eu entendo e concordo que os livros nem sempre são um preço acessível para todo mundo comprar, ainda mais nessa Brasil, pandemia, é interessante que fora do Brasil são os livros super são mais baratos. A minha mais. irmã estava morando nos Estados Unidos, ela comprou uma coleção imensa que eu amo, tipo, assim, por pouquíssimos dólares, comprou tudo. Aqui não comprava nenhum com o dinheiro que ela comprou todos. É caro, eu entendo que é caro, ainda mais numa situação como essa de pandemia que a gente está, a última coisa que a gente vai pensar em gastar dinheiro é com livro. Eu entendo isso, a gente tem outras prioridades, Depende, né? né? Depende, tem pessoas que têm, depende dos seus valores, né? Mas Não, olha assim, só mas eu entendo que às vezes a a situação. gente não tem mesmo condições. Mas assim, se você não tem condições, existe biblioteca em todas as cidades. Então, assim, você pode ir nas bibliotecas, pegar livros, ou você pode se cadastrar nesses projetos gratuitos que tem na internet. O Itaú Cultural é um exemplo. Todo ano o Itaú faz isso, de Fora doar que, livros. fora que assim, o que eu vou falar pode também ser um tiro no pé para os escritores, mas a gente acha muitos PDFs na internet também, né? A gente tem bastante essas opções também. Mas Mas olha, o PDF é uma coisa complicada para escritor. Não recomendo. é Recomendo mais. complicado. Eu É, mas o PDF é complicado. olha só, tem uma coisa. Lembrei uma coisa, super, desculpa te interromper, mas antes que eu me esqueça, super importante. A Amazon tem uma aba na Amazon que é de livros gratuitos, que Tem, todo dia tem milhares de livros gratuitos lá. Eu já deixei todos os meus livros grátis várias vezes. Os escritores fazem isso. E não é só livro nacional, não. Esses dias eu baixei vários livros infantis da Disney para os meus filhos no celular. E assim, aí você vai falar, mas eu não tenho Kindle. Mas você sabia que dá para ler pelo celular? É só você baixar no seu celular o aplicativo da Kindle Stores, o app da Kindle, que você vai conseguir ler qualquer livro pelo seu celular. Você não precisa ter o aparelho Kindle para você ler, nem um tablet. E, inclusive, em computador você consegue ler, porque tem uma opção lá de eu ler online na web. Então, assim, desculpa para ler, não vai ter, entendeu? Você pode ler pelo celular, pode ler pelo tablet, se você tiver tablet, não precisa ter o Kindle. A verdade, a maioria dos leitores nem lê pelo Kindle, não é todo mundo que tem um Kindle. Lê isso mesmo. pelo computador, e você pode entrar todo dia lá que você vai ver uma infinidade de livros gratuitos. Então, assim, possibilidades tem bastante. Depende mais da pessoa, assim, incentivar mesmo os E filhos buscar, né? nessa cultura. Deixa eu comentar sobre a pergunta anterior, sobre o comentário anterior, né? A respeito da motivação para a leitura, né? Eu penso que, sim, claro, a primeira coisa é que é cultural, né? Tanto é que a gente fez uma Sim, comparação aqui, né? De outros países. Europa, por exemplo, você consegue achar livros assim, livros grossos, livros, sabe, que a gente compra aqui por, sei lá, R$ 40.
Lá você Uhum. acha que tá, se a gente for comparar, né, às vezes o preço bate, mas 8 euros, né, é uma coisa Uhum. assim, uma diferença gigante, né? Sim, muito E barato, né? isso tem a ver com a cultura também. Por outro lado, Sim. também concordo com você essa questão da incentivação, o incentivo, né, dentro da Então, família. Pais o que eu incentivarem falei, é tópico a gente querer que mude tudo de uma vez, porque é cultural, uma exatamente. coisa que acontece no Brasil. Só que se cada um dentro de casa fizer a sua parte, se você não tem, faça isso com seu sobrinho, com seus afilhados, com os É. vizinhos, com os amigos. É aos E poucos que a gente muda, né? uma outra coisa que eu ia comentar, né, dentro dessa linha da motivação, é você colocar um motivo para sua leitura, né? Que isso dentro da Uhum. psicologia a gente fala bastante disso, né? Qual que é o seu objetivo com a leitura? Então, se você de repente coloca isso como objetivo, por exemplo, vou trazer um exemplo meu. Eu não sei de onde eu tirei a ideia na minha infância que eu queria bater o meu próprio recorde de leitura todo Que ano. legal. Eu lia, ó, eu vou confessar uma coisa, eu já não faço mais isso por conta das mudanças do dia a dia, né? Mas eu li em média de 20 a 30 livros por ano. E aí, assim, eu queria bater meu recorde todo Que ano. legal. E, enfim, nos últimos anos eu não consigo mais bater esse recorde. Mas a minha motivação era qual? Principalmente a questão do vocabulário, porque eu adorava escrever, porque quanto mais você lê, mais Ler você mais. amplia o seu Sim. vocabulário, era a minha primeira motivação. E a segunda, e que depois se tornou primeira, né, porque o tempo vai passando, enfim, é a questão do conhecimento, que eu tinha na Uhum. minha cabeça, e isso é fato, hoje eu, estudando isso, né, quanto mais você lê, por mais que você não guarde todo o conteúdo daquilo que você leu, né? Guarde em detalhes a história, detalhes o nome do personagem, ou detalhes o livro sobre psicologia, sobre o que for que você leu. Aquilo, a mensagem principal fica e você guarda no seu inconsciente, né? Fica ali Sim. registrado e você vai usar aquilo de alguma forma no seu dia a dia. Então, eu tinha essas duas questões para mim que me motivavam muito a ler. Então, assim, a Que primeira legal. vocabulário, a segunda, o conhecimento. Então, quanto mais você lê, mais você adquire conhecimento. Independente se é uma história real ou não, né? Uhum. Então, isso que eu acho que é interessante, a pessoa buscar o motivo, o objetivo principal de você ler. Qual que é o objetivo? Então vou fazer disso né, uma regra criteriosa. Vou ler tantos livros por ano. Isso é legal, né? Muito legal. Tem até um projeto que é bem difundido nacionalmente, que é ler uma página pelo menos por dia. E daí você vai Legal. conseguir ler bastante durante o ano. Eu tenho uma filosofia para mim que, independente de qual livro eu leia, que seja de ficção, que seja de romance, que seja uma romance de época ou não, qualquer tipo de livro, que seja autoajuda, que seja de coach, de qualquer coisa, todo livro, qualquer livro em si, ele tem alguma coisa para passar para gente, para ensinar. Sim. Todo livro. Mesmo que você leia só por distração, aquele livro pode te trazer uma mensagem que pode fazer você refletir, a questão do vocabulário que você vai ampliar. Às vezes você conhece outros países, quantos livros não se passam em outros lugares que você nunca teria condição de ir para a Austrália, por exemplo, mas eu leio um livro que se passa na Austrália. Eu conheço a cultura da Austrália. Leitura, gente, só tem coisas maravilhosas para trazer para nossa vida. Sou Não, muito apaixonada. fora que, assim, eu tenho, até abrindo aqui, né? Eu tenho até um site, no site, desde 2001, mais ou menos, eu anoto todos os livros que eu leio, O né? Scooby, Não, eu tenho um site mesmo, pessoal, você e eu pessoal. anoto sempre todos os livros que eu leio. Eu faço uma lista mesmo, tipo assim, o ano de 2020. Aí eu Eu também coloco em tenho isso. ordem Legal. e eu divulgo isso. Aí, só que o que acontece, né? Eu tenho um endereço, depois eu posso deixar até aqui para as pessoas verem depois. E eu sempre atualizo. Isso também me serve de motivação, né? Isso é muito Uhum. legal, né? A gente compartilhar as leituras e as pessoas verem e mexem, nossa, que interessante esse livro, e comentam, fazem uns comentários. E lá eu tenho uma frase que eu coloquei várias frases de incentivo à leitura também nessa página, né? E uma delas me lembrou agora, né? Que a leitura é a única forma de você entrar na cabeça de outra pessoa. E você entrar na Verdade. cabeça de uma pessoa que às vezes você nem conhece, né? Uhum. E que às vezes a pessoa já morreu, mas tem um monte de livro que está aí para a posteridade, né? Sim. E de pessoas autores de lá de trás, e que você, quando lê, nossa, quanta afinidade que tem ali num livro, né? Você conhece outras épocas, né? Outras realidades de outras Exatamente. épocas.
Isso é Legal. muito legal. Eu acho que isso é o mais rico do livro, né? E tem um comentário aqui também, que é da... Assim, inclusive, aquela Meô que você falou é minha mãe. É a Beth. Ela falou assim, que eu sempre incentivei minhas filhas a ler e agora minha netinha. Eu tenho uma sobrinha Ah, de 8 anos. lindo. Isso faz toda a diferença, gente. Com Eu certeza. acho. Quanto mais. Assim, por que que eu acho importante você ler? Porque quanto mais eu leio, mais universos eu conheço, mais lugares eu conheço, mais opiniões eu conheço, mais opinião também eu vou agregando a minha opinião. Eu me torno automaticamente uma pessoa mais reflexiva sobre o mundo. E a partir do que eu me torno uma pessoa mais reflexiva sobre o mundo, eu começo a mudar algumas atitudes que eu tinha. Então, só é bem para a coletividade, ao todo, entendeu? A leitura faz bem para você, faz bem para o outro, porque automaticamente é impossível você lê, e você não se sente afetado de alguma forma por aquilo e não automaticamente, sem você perceber, às vezes, mudar algumas atitudes suas para melhor. Com Então, certeza. a leitura em si, ela só tem coisas maravilhosas para trazer. Eu amo demais ler. Muito Então, bom. outra coisa que eu ia falar agora sobre o Wattpad, agora eu vou falar da Amazon em si, né? Da plataforma da Amazon. Aí, o que acontecia antigamente? Antigamente a gente pensava que só os grandes autores poderiam ter chance de ter um livro publicado. Porque, igual você mesmo falou, que você tentou contato com editoras, né? E às vezes tem as editoras que a gente chama de tradicionais, que são as que geralmente procuram você e elas não te cobram nada e elas vão lançar o seu livro, e daí vai ter distribuição nacional do livro, vai ter lançamento e tudo aquilo. E tem às vezes que a gente procura uma editora e o autor paga para a editora para poder publicar aquele livro. Só que geralmente nesses casos, o valor não é um valor muito acessível, é um valor alto que o autor tem que desembolsar. E nem sempre o autor consegue aquilo. Então, por isso que muitos autores ficam anos guardando seus escritos porque acham que não vai ter chance daquilo, não tem nem investimento para aquilo, porque é um investimento alto, que chega a ser 14 mil reais, de daí para cima, 20 mil, 30 mil, depende de qual vai ser a tiragem do livro, é um investimento alto. Aí o que aconteceu? Em 2012, a Amazon, né, que é uma multinacional com sede americana, ela veio para o Brasil e daí começou a inserir aqui no Brasil o sentido de autopublicação, que seria o quê? Os escritores escreverem seus livros e eles mesmos publicarem na plataforma e venderem online. Hoje em dia, a Amazon está até conseguindo fazer a publicação do físico mesmo. Posso comprar direto na Amazon. Eu nunca fiz assim, porque ainda não testei, mas tem alguns autores que eu conheço que já fizeram. Ou seja, eles imprimem mesmo o livro e mandam como se você estivesse comprando lá direto da Amazon. Como se fosse uma gráfica, entre aspas, também. Existe isso atualmente, mas ainda não testei, mas existe. Eu conheço alguns que estão testando. E aí, o que acontece? Com isso, ela democratizou para os escritores. Porque aí agora não dependo mais de uma editora. O que acontece também? Vamos supor que eu, mesmo seja tradicional, que eu não vou pagar nada para a editora, ela vai me bancar. 10% só no máximo é o que o autor recebe por capa de livro. Autorais, É baixo o valor que o autor recebe, não é alto. A gente recebe em torno de 10%. Estou chutando alto, 10% assim, é o topo. Pode ser que receba menos. E até mesmo se eu pagar para a editora, é isso que eu vou receber, porque eles estão todo o processo lá, que mesmo que você pague, durante todo o processo editorial, é isso que vai ficar para você. Então, ou seja, 10% é um valor baixo para todo o trabalho que a gente tem como escritor. O que a Amazon oferece? A Amazon oferece 70% de royalties para o escritor. Olha, 70% de 10%. É uma diferença muito grande. Se o seu livro se você vender a menos de R$ 4,99, aí é 35%. Se custar menos que isso, porque às vezes uns e-books são menorzinhos, tipo conta, eles vendem mais baixo que isso. Mas acima disso é 70% que você ganha em cima de cada livro que você publica na Amazon, de royalties. Então, assim, financeiramente você já vê que a Amazon é legal, que é melhor do que você ter uma editora tradicional. Mas aí você vai falar, mas como que eu vou fazer todos os processos? É muito difícil, é muito complicado. Gente, não é. É só questão mesmo de um pouquinho, às vezes, de você fazer amizade com outro escritor que já tenha essa experiência na Amazon, só para você ganhar referência de alguns profissionais para te ajudar, porque é muito fácil. Por exemplo, o que a gente precisa fazer quando vai lançar um livro na Amazon? Quando eu lanço no Wattpad, o livro é gratuito. Beleza. Se eu não pagar a revisão, a pessoa está lá entendendo. Ela está lendo de graça, ela vai entender. Agora, não tem condição nenhuma de eu publicar na Amazon
sem passar por profissionais. Isso é inadmissível, até porque se você fizer isso, você vai receber crítica. E o público da Amazon, ele é crítico mesmo, porque assim, se eu estou pagando, no Wattpad, eles não reclamam sobre isso. Se você tem erro de português, esse tipo de coisa. Mas se você publicar um livro na Amazon com erros, aí vai ser o seu nome já que está em jogo. O seu nome é como um profissional, porque eu estou vendendo, né? Só que existem, hoje em dia, um universo muito amplo na literatura nacional. Aí o que eu indico para quem está começando? No Facebook mesmo, gente. Se vocês pesquisarem lá no Facebook grupos de escritores, vocês vão ver muitos grupos de escritores que tem muita gente que é escritor lá dentro, que pode te dar dica que você vai conhecer nesse universo. Eu participo de 412 grupos do Facebook, todos do universo literário. E aí você vai conhecendo mais gente, você vai fazendo amizade com mais escritores, e aí um dá dica pro outro, e você vai vendo mais profissionais para você fazer. Hoje em dia você pensa, mas é muito caro eu fazer meu próprio livro. Eu consigo uma revisão hoje em dia, bons revisores nacionais com um preço muito bom, que eu mesmo consigo pagar. Inclusive, eu vou pagar muito menos se eu embolsar 14 mil reais para pagar uma editora. Gente, eu não estou dizendo que não ter uma editora não é bom, pelo amor de Deus. Não é essa a minha intenção. As editoras são muito boas, tem muitas editoras sérias. Como eu sou autor independente, eu vou ter que ralar, eu vou ter que fazer o negócio acontecer. Eu vou ter que ir atrás do revisor, tá? Do capista, eu vou ter que fazer a divulgação, que a editora faria isso por mim, se eu fosse uma autora publicada por editora. Só que eu estou dizendo no sentido de que, se eu sou uma autora que eu não tenho tanto dinheiro assim, mas eu quero mostrar o meu livro para o mundo, eu tenho como mostrar. Então eu não preciso ficar parada esperando chover uma hora. Até porque, se eu começar a publicar independente, eu vou chamar a atenção de editoras e pode ser que uma hora alguém me convide também, entendeu? É só para... A minha intenção nessa live era mostrar outras possibilidades, que você não precisa ficar achando que é impossível, entendeu? Você mostrar o seu texto para o mundo. É possível, é muito possível. As editoras são muito importantes, não desfaço do serviço de forma alguma, do trabalho delas. Só que hoje em dia eu prefiro 1000 vezes ser independente, porque eu acho que o retorno financeiro para mim é melhor, e eu tô querendo ficar só nessa área da escrita, então para mim o financeiro conta também, né? A parte financeira é melhor, o retorno é melhor, e como eu já consegui criar o meu público, para mim é indiferente se eu não tiver o livro em livraria. Assim, é óbvio que um dia eu ainda tenho o sonho de entrar numa livraria e ter lá, e daí isso é difícil se você não tiver uma editora, porque é muito caro você ter o seu livro numa livraria sem ser por editora. Isso aí é uma coisa ainda... É possível, eu descobri esses dias que é possível ser independente e ter, mas é um investimento maior, que aos poucos. Mas, assim, eu amo ser independente. E esses dias mesmo, até anotei aqui, saiu no El País uma matéria sobre autopublicação no Brasil, mostrando que até o Paulo Coelho se rendeu à autopublicação. O Augusto Cury já publicou livros também na Amazon, que é só por e-book, que ganha o valor do KDP. A Nana Palvoli é o maior exemplo aqui nacional da gente, tem de escritora nacional, que largou, ela era professora, inclusive ela deu uma matéria... Ela foi uma das fontes dessa matéria do El País. Ela fala que ela era professora de história, ela abandonou tudo e hoje ela só é escritora. E aí, nessa matéria, eles mostram que autores nacionais conseguem ganhar até 50 mil por mês na Amazon. Caraca! 50 mil por mês. Vocês procurem lá, El País Autopublicação. Vocês vão ver. No Google tem essa notícia, vocês conseguem ler tudo. Mostra que o Paulo Coelho já se rendeu à autopublicação. Autores grandes, né, também, que também estão publicando pela Amazon, porque o investimento é bom. Consegue mesmo ganhar esses valores altos. Assim, é lógico que você não vai entrar hoje e já não vai ganhar esses valores, né? Que eu falei no começo. Você tem que entrar aos poucos e ter consciência de que você, beleza, eu consegui. O que é importante para um autor independente saber? Ele tem que ter um revisor. Crucial. Não é só porque você está fazendo uma publicação que eu vou publicar do jeito que eu escrevi lá. Eu sou formada em jornalismo, por mais que eu poderia até publicar sem revisão, porque eu já sou formada na área de comunicação, né? Mas eu nunca fiz isso, porque a nossa vista, a gente sabe, né, Michelle? A nossa vista cansa, vicia. Então, às vezes, passa erro que a gente não percebe. Então, revisor é fundamental. Eu tenho revisor, e aí tem alguma pessoa para diagramar o seu livro. Pode ser uma diagramação básica, mas para fazer a diagramação do e-book na Amazon, né? Que tem aquelas especificidades da Amazon para poder ler mais fácil, que tem que colocar os linkzinhos na página. Mas se você for um pouquinho autodidata, você faz sozinho. Eu não pago mais diagramador, porque eu já aprendi a fazer. Assim, é tudo questão de que é o tempo, com o tempo,
você vai se acostumando com o serviço. E aí, diagramação, o capista, a revisão, a diagramação e o capista. Que daí tem que ter alguém também para fazer uma capa chamativa. Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, muitas pessoas ainda dão a chance pro livro, porque a primeira impressão é que fica, né? Tem que chamar a atenção de alguma forma a capa para fisgar a atenção do leitor, para ele poder ler a sinopse depois. E aí eu recomendo que você tenha um profissional que possa fazer isso para você de uma forma mais profissional, né? Para chamar mesmo a atenção da pessoa. E assim, o que a gente sabe que gasta uns 14 mil com uma editora, se você puder pagar, em média, gente, com 1.500, 2.000, vocês fazem isso independente. É um valor bem mais abaixo, entendeu? Que você faz, dependendo ainda do profissional que você está fazendo, né? Porque uns são mais caros, mas que não, mas é possível fazer até com menos que isso, às vezes. Sim, então, possibilidade tem, e com qualidade. Não estou dizendo que você não vai lançar lá sem qualidade, você vai lançar com qualidade. Ariane, tem 2 comentários aqui. A Rosilda, ela tá dando boa noite pra gente. Ela disse assim: minha filha tem 13 anos e sempre foi muito comunicativa. Gosta de ler, sim, mas o que mais gosta é escrever. Ela tá sempre escrevendo, já tem umas criações prontas. Ela fez Ai, que legal, Rosilda. Nossa, muito legal. Eu adoro ver quando começa jovem. Olha, tem muitos escritores novos fazendo muito sucesso. Eu conheço uma menina que eu fiquei chocada de conhecer ela na Bienal. Ela é uma das autoras que eu considero uma das melhores, assim, de escrever drama nacional. Ela tem 16 anos. Eu fiquei quase não acreditei na hora que eu vi a menina na Bienal. Ela é muito novinha e escreve super bem. Ela tem muitas ideias boas. Aí é o que eu falei, às vezes com essa idade de 13 anos, a gente às vezes não consegue desenvolver bem assim o texto ainda, né? Tem alguma dificuldade. Mas se ela começar a testar no Wattpad, a treinar, postar as histórias dela lá, ela vai conseguir um público, e esse público mesmo vai dar feedback para ela melhorar, entendeu? Por isso que eu falo que o Wattpad é maravilhoso, porque você vai ter uma primeira opinião das pessoas, assim, não é só a sua família lendo, porque às vezes a gente sabe que a família não tem nem, às vezes, não consegue te falar o que você pode melhorar. Mas lá nessas ferramentas, são super gente boa, é tudo quem ama ler e escrever. Então você já vai ter um primeiro feedback, você vai melhorando aquilo, adaptando, melhorando, até você se sentir pronto, né, para comercializar isso. Fala para ela entrar lá, nem que seja para ler umas histórias, porque tem muito adolescente lá no eu vou deixar depois que essa live vai ficar disponível depois para assistir. Eu vou deixar nos comentários lá depois, na descrição, essas informações que você está passando. Depois tem aqui Amor Literário. Ele está falando, ele concordou com alguma coisa que você falou. Isso é verdade. A vista, é isso aí. Ele está falando da revisão, né? Falando que a vista se acostuma e passa despercebido mesmo. Até livro publicado por editora passa com erro. É inevitável às vezes. É bem isso mesmo. Passa. Então, assim, eu acho imprescindível para um autor independente. Não é porque você está fazendo independente, gente, tem que ter isso também em mente. Não é porque sou independente que você vai fazer de qualquer forma. Só que, assim, eu estou dizendo que é viável você fazer mais barato do que você conseguiria com uma editora. Assim, para você não deixar o seu sonho ficar na gaveta, entendeu? Para você começar de alguma forma. A Amazon, eu vejo muito uma oportunidade para a pessoa deixar o sonho de escrever deslanchar. Entendeu? É uma porta para ela começar. E daí, se o seu sonho depois é estar numa grande editora, a Amazon também vai te ajudar. Porque se você fizer sucesso ali dentro, é vitrine. As pessoas estão te vendo, as editoras estão te vendo. E é como eu falei. Outro exemplo. Como a literatura nacional está ganhando repercussão para além da plataforma, né, de escrita. A Amazon mesmo, a Nana Paovoli, que eu citei, já é um exemplo, que é uma das principais nomes da literatura nacional de ficção romântica, né, aqui no Brasil. A Globo comprou os direitos, se eu não me engano, de 4 ou 3 livros dela. E está fazendo uma série que vai passar naquelas que é das 11, sabe? Tipo a novela das 11, da minissérie da Globo, que passa às 11 da noite. Sim. Que os livros da Nana, eles são mais eróticos, no estilo 50 tons, assim, de cinza, sabe? Mas não é 50 tons, mas só para vocês entenderem que é o mais famoso nesse estilo, né? Erótico. E também, recentemente, ela divulgou que uma produtora comprou os direitos autorais dos livros dela para virar filme. Ou seja, assim, a nossa literatura nacional está tendo muita visibilidade, porque a gente tem muitos autores muito bons
que estão ganhando repercussão lá na Amazon. Então, assim, a Globo tá vendo que é uma plataforma, é a principal emissora do país, a Globo tá de olho, as produtoras de filmes estão de olho. Então, assim, tá crescendo, é um mercado bom. E tá crescendo numa época, a Amazon tá crescendo numa época em que tá tendo uma crise muito grande nas editoras tradicionais, né? Porque a crise do mercado literário, a Saraiva tá fechando, a livraria é uma das maiores, tá tendo várias recuperações judiciais, infelizmente, muito triste isso. Mas assim, uma época em que está tendo bastante crise no mercado editorial, o e-book está crescendo muito. E é a tendência, né? Porque a tecnologia, hoje em dia as pessoas preferem ler, inclusive online. Eu não prefiro, eu tenho distante aqui, tem Também não gosto. um monte de livros. Eu prefiro o livro físico, mas é uma realidade que muitas pessoas preferem ler no e-book. Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito. Se você gosta de escrever, se você tem o sonho de escrever, não deixa na gaveta. Se você quiser me chamar depois no privado, pode me chamar, porque eu tive muita ajuda quando eu comecei. Então, hoje que em tese eu consigo já fazer as minhas coisas sozinha, consegui já publicar 11 livros lá na Amazon. Esses dias eu estava na conta, eu tô com quase 10 milhões de leituras ao todo na Amazon. É muita leitura, é muita gente de páginas lidas na Amazon em 3 anos. Então, assim, em 3 anos eu pensar que eu tenho quase 10 milhões de páginas lidas na Amazon é muita coisa. Então, eu estou muito feliz com a repercussão que eu estou tendo dos meus livros. Só que eu também tive muita ajuda quando eu comecei. Igual eu te falei, é só você fazer amizade com outras pessoas que já estão no mercado faz tempo. Então, com essas ajudas que eu tive, eu consegui ser o que eu estou sendo hoje. Então, eu faço a maior questão de ajudar. Se você que está vendo essa live quer começar a escrever, ou já tem até mesmo a sua filha, a Roseli, que chama, né, de 13 anos, se ela quiser começar a publicar no Wattpad, eu sou o maior prazer de ajudar ela a começar, porque eu super gosto de promover a literatura nacional, a escrita, a leitura dos brasileiros, porque eu descobri um universo gigante, que eu não fazia a mínima ideia que tinha tanto autor assim. É milhares mesmo, não tô nem falando centenas, não, é milhares, é muitos, 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 muitos. Bastante. Diários na Amazon, lançamentos diários de muitos e muitos livros muito bons. E não é só romance, não. A ficção científica, a fantasia, se lança de tudo. Então, assim, público tem. Apesar de que poderia ser muito melhor, mas se a gente começar também, se a gente começar a escrever e a gente automaticamente influencia as pessoas as suas fotos. Eu tenho 2 filhos de 7 anos, que agora eles até escreveram um livrinho também na escola. Vou até mostrar aqui, porque sou mãe babona. Eles escreveram 2 livros na escolinha deles, um projeto muito legal que chama Estante Mágica. E eles fizeram uma empolgação de escrever, porque eles tiveram o maior orgulho de falar que a mãe deles é escritora. Então, assim, se você também começa a escrever, você vai influenciar as pessoas que estão à sua volta. E elas vão querer ler. E assim vamos criando um mundo melhor com leitores, pessoas reflexivas do mundo. Muito bom. A gente tem outro comentário aqui, ó. Jane, acho que é Jane Firco, eu acho. Ela falou assim: meu filho faz desenhos e histórias de mangá. É aberto para este tipo de literatura também, né? Bom, eu entendi Legal. fazendo um comentário, né? Achei interessante. Lá no Wattpad tem bastante histórias de mangá. As pessoas gostam bastante desse universo. E assim, e outro público também que cresce bastante são assim, se está crescendo a literatura, as pessoas que trabalham com coisas relacionadas à literatura também crescem. Revisores, diagramadores, capistas e ilustradores. Porque se seu filho desenha mangá, ele pode ter uma profissão de ilustrador de desenho infantil ou de livro mesmo. Eu tenho a capa de um dos livros meus que é uma ilustração, porque eu não quis que fosse uma foto, quis que fosse uma ilustração, daí eu paguei uma pessoa para fazer a ilustração desse livro. Então, assim, todo o universo de pessoas profissionais que trabalham com essa área podem crescer junto com a literatura nacional, se ela crescer ainda mais do que já está crescendo. Muito Graças a bom. Deus, bastante. Tem muitos e muitos autores mesmo, e muito bom. Gente, não tem nada a perder para autores internacionais. Eu falo isso porque eu já li muito livro internacional. Tenho 31 anos, eu já li muito livro a minha vida inteira. Eu sempre gostei muito de ler. E eu não leio só romance, eu leio de tudo. E eu posso dizer com propriedade que a gente tem escritores maravilhosos aqui no Brasil que não deixam nada a desejar de autores internacionais. Só falta oportunidade, porque às vezes muitas pessoas também têm um pouco de preconceito de ler. Acha que é ruim só porque é nacional. Igual o filme. Tem esse preconceito com o filme nacional. As pessoas pensam que é nacional é ruim, mas você pode se surpreender muito. Dê uma chance, gente, para a literatura nacional. Vale a pena. Ariane, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, de maneira geral, né? Você estava dando uma série de dicas aí e tal, de passo a passo, mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa
decidiu, quero publicar um livro, né? O que, que a pessoa precisa saber? Assim, se você fosse dar um manual para a pessoa do passo a passo, ok, você já estava dando a dica, mas, por exemplo, você vai levar isso de tempo para publicação, você vai levar isso de tempo para você escrever, publicar, revisar e tal, e ter um retorno com isso. Você tem uma média disso para passar para as pessoas? Ou Vou não? dizer a Isso minha média. Ah, é que depende muito da pessoa, né? Por exemplo, se você já tiver o seu livro pronto, já escrevi, primeira coisa que eu recomendo é você ter um leitor beta. O que é um leitor beta? É um leitor crítico. Você não precisa pagar, não, gente. Às vezes você consegue amigos que leiam. Você entrar nesses grupos literários do Facebook, você fala assim, eu terminei um livro, eu estou precisando de um leitor beta, alguém crítico que possa ler meu livro para mim. Vai aparecer um monte lá querendo. Porque as pessoas são assim no universo literário. Elas amam, gostam e querem ajudar, entendeu? Sério mesmo, aparece de monte. Eu tenho uma leitora, Beta, que ela tá comigo desde o começo. Eu amo a Dani de paixão. A Dani é mega crítica, mas eu gosto que ela seja assim, porque é assim, ela aponta o que eu preciso melhorar. Ela é super mega crítica. Eu falo, Dani do céu, tem hora que eu tava de chorar com essas observações. Mas ela é maravilhosa. Eu amo que ela me dê esse feedback. Então, assim, eu acho muito bom você ter esse leitor beta. De preferência, alguém que já está acostumado a muito ler, porque aí ele vai ver coisas que você não talvez não tenha pegado ainda. Aí você vai tem como contratar esse serviço também. Existem maravilhosos leituras críticas no mercado para você comprar. Só que estou dizendo assim no sentido de eu não tenho dinheiro para pagar. Então você pode entrar nesses grupos literários que eu falei, que tem de monte no Facebook. Eu tenho 412. Só para você ter uma noção, é muito grupo. E você pode pesquisar, tipo, romance de ficção científica, romance de fantasia. Você pode pesquisar direto no seu público, se você quiser, entendeu? Tem uns que são gerais para todos, mas tem muito grupo. E daí você entra lá e consegue alguém para você. Às vezes você faz um grupinho lá de 4 pessoas para dar opinião. E aí eles vão ler seu livro e vão dar um feedback para você. Aí, com o feedback da pessoa, tem que ser alguém que você comece a confiar, né? Porque daí é legal, porque você tem essa troca. Aí eu arrumo as coisas que eu concordar com a pessoa que eu preciso melhorar. Aí você entra em um consenso. Ah, ela falou isso, nossa, é verdade. Eu tô achando que isso aqui tá muito corrido na minha história. Na hora que eu escrevi, parecia que tava bom, mas agora ela, como leitora, tá me dando o feedback dela. Mesmo que você escreva no Notepad, que tem aquele feedback que eu te falei, é bom você ter um leitor fixo que possa te dar esse feedback maior, tipo, da obra inteira corrida. Eu li tudo de uma vez só e eu vou ter uma visão mais ampla, né? sim. E aí, com esse leitor beta, começa com isso. Você teve esse leitor beta, eu tive um feedback, aí eu vou arrumar os pontos que eu considerei que eu concordo com ele, que preciso melhorar mesmo. E daí, eu arrumando isso, eu passo para a revisão do livro, que é pagar mesmo um diagramador. Aí varia muito do. Voltou? É, tá me ouvindo? Você está me ouvindo, gente? Tá ok? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, Michele. Não tô ouvindo a Michele. Ouvindo a Ariana e a Michele tá sem som. Vou continuar explicando então, que eu acho que tá gravando. A Michelle ficou sem. Você tá me ouvindo, Michelle? A Michelle não, ou ela também não.
Eu acho que tá funcionando só o dela aqui não, então eu vou continuar explicando. Então, depois que você tem esse leitor beta, que você passou pela leitura beta, e você já arrumou os pontos que você acha que precisa, a Ariane está escutando? Eu tô. Eu não, escutando você não, mas as pessoas estão me escutando. Depois que você tem esse leitor beta, então, aí você manda para a diagramação da revisão ortográfica e de português. E nessa revisão ortográfica e de português, ela tá sem áudio mesmo. A Ariane continue, daí encerra em 5 minutos. Tá bom, vou continuar então, Michelle. Enquanto você arruma. E aí, depois que eu tenho, então, essa opinião, eu já mandei para revisão de português. Geralmente, aí vai de profissional a profissional. A minha demora mais ou menos um mês para me entregar. E aí, em um mês, que ela consegue me entregar essa revisão do livro, eu começo a produzir outras coisas do livro. Eu vou atrás de um capítulo. Isso pode ser junto, entendeu? Porque eu não preciso ficar esperando um mês ela me devolver para fazer outras coisas. Enquanto ela está corrigindo em um mês, que eu já não vou mexer mais no livro, eu já mexi em tudo que eu tinha que mexer, eu vou atrás do capista e vou atrás de alguém para depois fazer a diagramação para mim quando eu terminar. Agora eu já tenho esses profissionais para mim que sempre fazem nos meus, mas aí você pode pesquisar e no mercado literário nacional existe muitas opções, muitas, muitas mesmo, que nesses grupos que eu falei você consegue encontrar bastante opção. Só você perguntar que vai aparecer um monte de gente oferecendo e você escolhe o que você achar melhor. Recomendo bastante vocês pedirem opinião para pessoas que já contrataram aquelas pessoas para você ter um feedback melhor, né? Igual qualquer produto que a gente vai comprar. A gente gosta de pesquisar se é bom mesmo, e daí você pergunta para ver se realmente você gostou e compensa. Aí, enquanto tá fazendo a revisão do português, já tá fazendo a capa. E também isso, a capa é 3 semanas, geralmente, no máximo, que os capítulos que eu já fiz demoraram. E aí, quando a minha revisora me entrega o livro, eu confiro tudo que ela apontou, né? Eu acompanho com ela, faço de novo a leitura do livro. Leio tudo de uma vez, vejo que tá ok. Mando para a diagramadora. A minha diagramadora demora cerca de uma semana para terminar de diagramar um livro para mim. Às vezes menos que isso. Ela vai diagramar e vai me entregar o arquivo prontinho. Assim, se você não tem nenhum cadastro na Amazon, gente, é a coisa mais fácil do mundo fazer o cadastro na Amazon. A única coisa um pouquinho mais chatinha que tem é a informação de tributária que eles perguntam. Mas assim, super fácil também. Uma vez que você já fez, depois não vai ter mais nada. Você vai colocar seus dados bancários lá para eles te pagarem todo mês. Religiosamente eles vão te pagar. Independente da pandemia ou não, eles estavam pagando certinho esses meses todos, uma benção. E aí você vai começar a publicar. E é muito didático, assim, é a forma. Você encontra vários vídeos na internet como publicar, né? Até a própria Amazon oferece isso. E você vai seguir os passos. Ele é bem didático mesmo. Ele fala, coloca o título, você bota o título. Coloca a sinopse, você vai colocar a sinopse. Suba o arquivo que você tem do Word. Você vai subir o arquivo do Word que a revisora já te entregou, a diagramadora já entregou, você já leu. Tá ok. Subiu. Suba sua capa, você vai subir sua capa. Suba as tags. O que é a tag? Aquelas palavrinhas-chave do livro. Você vai colocar lá romance, amigos, amor. Você vai colocando palavras-chave que tem no seu livro. E vai clicar em publicar. Gente, a coisa mais fácil é literalmente isso. E daí você espera até 72 horas, que às vezes a Amazon libera em 1 hora. Aconteceu comigo, ela fala que pode demorar até 72 horas, mas sempre muito rápido. Da revisão que eles fazem do livro e pronto, você já está com o seu livro lá. Só que o que eu falei no começo, estava apenas com 1 minuto, né? Então, reforçar uma última mensagem. Depois que você publicou, o mais importante de tudo é você divulgar. Porque se você apenas publicar o seu livro, o autor independente ele tem como fazer a sua carreira como escritor. Mas se ele fazer a divulgação também, não adianta só publicar o livro lá e abandonar o livro lá. Então, depois que você abandonar, invista em entrar nos grupos que eu falei de Facebook, entra no grupo de WhatsApp, faz amizade com o universo literário, faz amizade com o leitor, e você vai conseguindo aos poucos angariar mais leitores. Michelle, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Se alguém que está vendo essa live ficou com alguma dúvida, quiser saber mais, é um prazer para mim falar mais sobre isso, porque eu amo e eu quero mais incentivar mesmo. Então, vocês podem me procurar na DM, que eu faço questão de ajudar, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Eu adorei falar um pouquinho mais do universo literário com vocês hoje. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por quem acompanhou. Boa noite, gente. Obrigada, viu?